Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o do quarto para o ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um joinha pra gente, que ajuda a gente demais. E bom, para quem está vindo aqui pela primeira vez no canal, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte focada em arte brasileira e eu apresento aqui toda quarta-feira às 8h30 da noite uma conversa nova com artistas sobre uma obra ou uma série. E é isso. Bora pegar uma coisinha pra gente bebericar, petiscar e a gente já vai começar. E hoje o nosso convidado é o Gudacei. Gudacei é filho de maranhenses, artista visual, produtor cultural, curador da Galeria Risofloras, bacharel em comunicação social e mestrando em artes visuais pela Universidade de Brasília. Desenvolve seu trabalho artístico no âmbito da intervenção urbana, instalação, poesia, performance e vídeo, além de buscar compreender as possibilidades dialógicas entre processos históricos e contemporâneos da fotografia, bem como seus espaços de exibição e circulação. Discute vigilância, imagem, direito à cidade e transporte coletivo, ganhou o Prêmio de Arte Contemporânea Transborda Brasília e foi selecionado para o Prêmio EDP nas Artes, realizado pelo Instituto Tomiotaki. Integra a coordenação do festival Foto de Quebrada e alguns de seus trabalhos também podem ser conferidos no livro O Direito Achado na Rua. Introdução crítica ao direito à comunicação e à informação. Com isso, eu vou chamar nosso artista de hoje. Oi, Gu, como você tá? Oi, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado aí pelo convite. Vamos que vamos. Aqui, Gu, né? Gu da CEI, Gu da CI, Ceilândia, Distrito Federal, cidade mais populosa aqui do DF. E é isso. Conte-me mais. Você é um maranhense e você nasceu então no Maranhão e foi para Brasília, no Vinho? Eu nasci aqui no Distrito Federal mesmo. Ah, tá. Aí sou aqui de Ceilândia, que é a cidade mais populosa do DF, né? Como eu disse, e é Uhum. uma da grande parte da população daqui de Ceilândia vem do Nordeste, né? Tanto é que Ceilândia recebeu o título de capital nordestina da cultura nordestina no DF, né, por ter essa grande concentração de pessoas, que vieram do Nordeste. Que interessante. Mas conta mais de você, da sua formação, de como você foi parar nessa produção que a gente vai ver aqui hoje. Hum. Eu sou bacharel em comunicação social, com habilitação em comunicação organizacional. Hoje também sou mestrando em artes visuais, e foi nesse processo de estar na faculdade de comunicação, né, quando eu comecei a ter, contato mesmo com equipamentos, né, com noções, assim, de produção de imagens, e quando eu comecei a experimentar produzir imagens, né, e me inteirar mais desse circuito, né, dessa ideia, né, de arte contemporânea. Assim, eu acho que sempre estive ali fazendo arte, né, mas a gente tem esse processo também de se reconhecer enquanto artista, e esse contato, né, de estar na faculdade de comunicação da Universidade de Brasília, e com todos os contatos ali, né, que ela também promove, me fez, né, chegar a aonde eu tô hoje, assim, na minha pesquisa. Sim. Você entrou na faculdade super cedo, como é que é essa trajetória? Porque você tem minha idade, não? Tem 20 e Eu pouquinhos? tenho 25 anos, entrei Você na é UNB em dois novinho, em 2015. É, neném. Você já tá mestrando, eu gostaria. já tô mestrando aí no segundo semestre. Você defende quando? Você tem uma. De decidir, assim, de fazer o mestrado? Não, não, não. Você defende o mestrado quando? Daqui 2 Ah, anos, tá. mais ou menos? No mais ou menos no final do ano que vem, assim, segundo semestre do ano que vem.
Nossa. Foi E nessa correria. sim, mas é muito interessante você vir com esse background da comunicação, né, social, que eu acho que te faz quase que um influencer. Não, tô zoando. Mas eu acho que você se utiliza disso em alguns trabalhos, né, algumas performances que você faz, você se utiliza desse conhecimento. Com certeza, assim, acho que essa minha formação em comunicação me ajudou muito, assim, a conseguir, acho que espalhar mais a mensagem, assim, das minhas ações, né. Acho que fez com que eu também conseguisse, muitas vezes, fazer com que a informação ali das ações, né, dos trabalhos fossem mais palpáveis para as pessoas, né, que geralmente dentro desse circuito, assim, das artes, são muitos conceitos, né, muita coisa academicista, assim, que distancia as pessoas, né. Acho que a comunicação tem muito disso, né, de fazer a muitas vezes a informação, a mensagem ser o mais entendível possível pela maior quantidade de pessoas. E eu acho que me ajudou nesse sentido, assim, nas ações que eu me proponho, né, a compartilhar alguma informação, a compartilhar alguma mensagem mais direta mesmo. Porque também tem muitos trabalhos, né, que tem esse caráter mesmo abstrato, e até, assim, os que eu me proponho a compartilhar alguma informação, né, também não se limitam a elas, e é um pouco disso, assim. E Eu até acho de inte entender, assim, os meios de comunicação enquanto uma mídia também de expressão artística, né. Se utilizar disso como uma ferramenta, né. Eu acho que Total. é muito importante fazer isso como artista. Eu não sei, às vezes eu vejo alguns artistas que eu fico pensando, poderiam se comunicar melhor e que eu acho que às vezes o trabalho reverberaria muito mais se tivesse essa boa comunicação. Tudo bem que eu acho que não é necessariamente a função do artista, né, mas eu acho que é um meio bem interessante de ser utilizado. E eu acho que você usa bastante disso. Eu queria que você falasse um pouquinho de um trabalho que não está aqui hoje, mas que eu estava lendo bastante sobre, que foi, Uhum. a sua ação que você fez, acho que foi na rodoviária, Foi. na É, verdade teve está teve aqui, né, tem uma relação com o acho que com tem uma o relação vídeo. com o vídeo do Imagens de Acesso, assim, o vídeo surgiu depois, mas essa intervenção, que eu fiz na rodoviária do plano piloto foi daqui do Distrito Federal, né, chamada Face Recognition, foi uma produção com uma sobreposição com algumas frases, tipo: "Exija as suas imagens", "Você está sendo vigiado, exige as suas imagens em www", assim, um site que as pessoas podem exigir essas imagens. E enquanto eu performava ali também na plataforma da rodoviária, é uma performance que trazia muito esse sentimento de paranoia, né, de estar sendo vigiado e tudo mais. Surgiu a partir dessa solicitação, né, dessas imagens via lei de acesso à informação. Foi a primeira pessoa que solicitou essas imagens para fins não policiais. A princípio eles não queriam me dar essas imagens, foi um sistema, que foi instalado sem o consentimento da sociedade, que tem um desconhecimento sobre o contrato, como se dá o tratamento desses dados também, por se tratarem de empresas privadas que cuidam do transporte coletivo aqui no DF. E aí, a partir dessa solicitação com essas imagens, eu comecei esse trabalho de fotografia expandida, né, de levá-las para performance, transformar em microintervenções também com adesivos, de transformar em vídeo, depois criar imagens em cima dessas imagens, né. E essa intervenção na rodoviária foi a primeiro momento que eu usei para expor essas imagens, né, com essa intervenção. Muitas pessoas que estavam ali ou até antes mesmo dessa ação nem sabiam que tinham a sua imagem capturada, ali na catraca do ônibus, né. E foi um sistema também que foi instalado com a justificativa de coibir fraudes nas gratuidades de estudante, idosos e pessoas com deficiência, mas é um sistema que registra todo mundo que está utilizando ali o transporte coletivo, e basta um cruzamento de dados ali para identificar a pessoa, né. E sem falar, né, não sei se eu já,
falei isso, mas que também são sistemas comprovadamente, né, é importante reforçar isso, racistas e transfóbicos, que já foram até proibidos, assim, em diversas cidades, e que foi instalado mesmo com a justificativa de coibir gratuidades, mas serve para vigilância, foi usado também, como desculpa para aumentar a tarifa do transporte. E a partir desse questionamento, né, dessa vigilância na mobilidade urbana, no transporte, né, que é um direito que dá acesso a outros direitos, né, e que é um direito que está sob posse, né, dessas empresas privadas que só querem o lucro mesmo, questionar esse regime de visibilidade obrigatória, questionar o direito à cidade, essa vigilância mesmo que só quer com que a gente seja cada vez mais eh, alienados ali, né, no que as esferas, né, que têm mais poder querem que a gente faça para nos controlar, né. Sim, eu tô pondo aqui o vídeo do que você me enviou, que está disponível no YouTube, o link vai estar aqui embaixo, fixado nos comentários, juntos com todas as informações do artista, eu sempre deixo, gente, então qualquer coisa vão lá ver. Sempre fica fixado, então se você tá vendo isso depois ou na estreia, sempre as informações estão lá embaixo. E esse vídeo é muito você, né, mas também e você em diversos momentos aleatórios, aparentemente, tipo, indo trabalhar, comendo uma coisinha, eh, e parece que a câmera também foi evoluindo com o passar do tempo, parece que as primeiras imagens são de uma câmera um pouco mais de baixa qualidade, e depois você vê que parece que eles estão investindo nisso. É, assim, são vários registros mesmo dessa performance cotidiana, né, assim, eh, eu veio muito dessa inquietação mesmo de ter que utilizar o transporte, né, porque primeiro não devia nem ter uma catraca, você tem uma catraca, aí bota ali uma câmera, limitando mais o acesso, e são vários registros dessas performances cotidianas mesmo, e que eu solicitei. Depois eu fiz umas performances mesmo mais diretas para a câmera, né, interagindo mesmo com a câmera ali, ciente dessa performance. Só que eles não conseguiam essas imagens, conseguiam uma imagem ou outra, eles falavam que não tinham, que não registraram. Assim, é claro que nem todas as câmeras funcionam, mas eu acho também que foi até um processo assim, meio que de retaliação, né, porque essa performance que eu fiz na rodoviária do plano piloto repercutiu bastante aqui no Distrito Federal, na Hum. imprensa e nas mídias sociais, o que fez com que elevasse, assim, o número de solicitações, né. Porque muitas pessoas nem sabiam que tinha essa imagem capturada e nem sabiam que podiam solicitar essas imagens. Então, depois dessa repercussão, né, várias pessoas começaram a solicitar essas imagens e, inclusive, serviu até de um processo de auditoria de como eles estão tratando esses dados. Porque, por exemplo, essas primeiras imagens que estão em uma qualidade ruim, na verdade, são o que que fizeram? Quando eu solicitei essas imagens, né, tive todo esse processo burocrático, ficar entrando com recurso até conseguir essas imagens. Algumas empresas me mandaram mesmo o extrato do sistema com as imagens, né, em boa qualidade, enquanto outras mandaram, assim, um print da tela do computador, assim, com a barra do Windows, assim, embaixo, Ah. impressa, carimbada, impressa, né, em preto e branco, carimbada e escaneada. Então, tipo assim, a imagem sem nenhuma qualidade, né. E aí eu peguei essas imagens, né, tipo assim, porque eu acho que mostra muito desse processo deles até de lidar, né, porque eles também não tinham experiência com lidar com esse tipo de solicitação, e mostrar um pouco de como, né, esse pensamento deles de envio dessas informações, né. A lei de acesso à informação é uma lei também que eu tive contato lá na faculdade de comunicação, e é uma lei, assim, super muito boa, né, que ajuda mesmo nessa transparência, né, nessa vigilância inversa ou contra-vigilância. Que é uma ideia muito que eu trago no meu trabalho, né, que é essa de vigiar quem está vigiando, de propor essas vigilâncias inversas, né. É igual aí nessa tentativa nesse processo de solicitar essas imagens, né, foi esse processo de vigilância inversa, né, de analisar, de vigiar ali essas empresas e até o governo como estava lidando com essa lei.
E eu acho que hoje em dia isso é uma prática, assim, não de pedir as imagens, mas de câmera em todos os transportes, né. Eu não sei se o metrô tem, mas todos os tipos de ônibus eu acho que não sei se do Brasil, mas pelo menos eu acho que todos os de São Paulo têm isso, já há alguns bons anos. Aqui no DF eles instalaram na pandemia, né, algumas para ver se a pessoa estava com máscara ou medir temperatura, mas estão lá até hoje que, né, só intensificam essa vigilância. E em São Paulo foi proibido, né, o uso desses sistemas de reconhecimento facial no metrô daí, porque é isso, né, fere o direito à privacidade, fere vários outros direitos e foi instalado assim sem nenhuma justificativa, né, e sem consideração o quão nocivo pode ser, né, esses sistemas Sim. para a É privação de é direitos. muito doido sobre essa relação de como a gente lida com essa invasão de privacidade, como a gente não tem muita noção de quanto a nossa imagem está sendo usada, isso por diversos meios, né? Tanto mídia social, sociais, todas elas, como outras câmeras de segurança. Eu estava lendo bastante sobre essa vigilância em alguns países, que é um pouco bizarro, porque é uma falsa ideia de segurança e como isso afeta o nosso dia a dia sem a gente perceber. A gente acha que a gente não está sendo visto ou a gente está no controle da situação, quando na verdade não é a realidade. E entra muito nessa ideia até do capitalismo de vigilância, né, de como também a gente acaba naturalizando a vigilância e de como essa naturalização, né, acaba fazendo com que os nossos comportamentos sejam moldados, né. Nosso comportamento de trânsito pela cidade, nosso comportamento, em casa e até o nosso comportamento de compra, né, porque muitos desses dados vão ser utilizados mesmo para que a gente compre algo, né, ou consuma algo, de como esses dados, né, vão servir mesmo para lucro de diversas empresas. Sim, você não pode falar nada perto. Se eu falar assim, tem até um meme, esses dias eu vi que eu dei muita risada, que a namorada pega o celular do namorado e fica assim, anel de noivado, casamento, viagem de lua de mel, casamento, aliança. E aí, esperando que aparecesse esse tipo de publi pro cara. Eu falei, e pior que provavelmente vai aparecer. Esse é o pior. Não é E é muito mentira. e é muito disso que você também falou, de como as pessoas colocam, vigilância como sinônimo de segurança. E nem sempre é assim, né, nem todo ambiente vigiado é um ambiente seguro. Tanto é também que até, assim, eu uso só câmeras de vigilância, né, pra ir também um pouco contra essa ideia, assim, de câmeras de segurança, né, porque, tipo assim, quantas câmeras estão por aí, né, muito pelo contrário, né, acho que muitas vezes acabam servindo mais para espetacularizar uma violência do que servir mesmo como segurança, né. É que é vendido essa ideia pra gente que se tem uma câmera, vai coibir de algum modo qualquer tipo de violência. Mas não é necessariamente verdade. A gente vê, diversas violências acontecer diariamente com 300.000 celulares filmando isso e não, não coíbe Isso absolutamente nada. e são até com essas imagens que vai introjetando mais medo na sociedade, né, para que cada vez mais tenha esse desejo por segurança, e a resposta para essa segurança é dada mesmo para vigilância com câmeras ou algo do tipo, muitas vezes até, ocultando, né, de que o problema da segurança poderia ser resolvido de várias outras formas que não são resolvidas, né. Sim, eu acho que a gente, eu acho que pegar essas câmeras e a gente discutir vigilância, a gente desmistificar a segurança.
É que nem aquela velha história de que: "Ai, se todo mundo andar armado, todo mundo vai estar seguro", o que é uma Total, bizarrice total, assim. sim. E a gente vê isso acontecer nos Estados Unidos com não sei quantos casos de, sei lá, eu não sei nem como ataques de pessoas, eu não sei nem como chamar isso, mas de que não sei quantas crianças, adolescentes, aleatórios, assim, no dia a dia, em igreja, em festa, em escola, morrem, né. Isso acho que uma vez por mês, aparentemente, acontece isso, é uma contagem bizarra, porque todo mundo tem acesso à arma. Então, como é que isso deixa as coisas mais seguras? Como também como mais e mais vigilância, mais e mais câmera deixa a gente mais seguro. Não é muito uma solução. Na minha opinião, é mais uma venda do capitalismo. Total, e é isso mesmo, assim, de como a os no as empresas, né, principalmente estrangeiras, vão lucrando com os nossos dados, né. Sim. E eu acho, assim, que essa questão de reconhecimento facial, de várias outras tecnologias, né, acho que a tecnologia tá aí, né, vai continuar em constante desenvolvimento, só que a gente não pode esquecer dos nossos direitos, né, como principalmente do direito à privacidade, do direito ao transporte. Muitas vezes a gente acaba abrindo mão desses direitos, né, por da forma como é imposta as coisas, né, muitas vezes até de forma tirana, por exemplo, né, o sistema de reconhecimento facial no transporte coletivo instalado sem nenhuma discussão com a sociedade, e é uma tecnologia que afeta muitas pessoas, né. Acho que é sempre ter esse olhar crítico e que junto com esse desenvolvimento venham avanços também que garantam esses direitos. E como você acha que afeta o dia a dia das pessoas? É, assim, eu acho que tem 2 extremos, né, a naturalização, que muitas pessoas, tipo, acabam por naturalizar mesmo a vigilância e acabam sendo influenciadas por ela de muitas vezes indiretamente, porque acaba moldando uma performance. Eu acho, assim, que sempre molda a performance das pessoas, né. Ou no sentido da naturalização e da pessoa ali seguir o que está sendo pedido, ou no outro extremo, a própria que desperta até uma paranoia mesmo, assim, né, essa consciência da vigilância, desse olhar constante, né, acaba muitas vezes até trazendo um pouco de paranoia, no sentido também de que na ideia, né, de que para a gente estar performando, basta a gente ter a consciência de que está sendo observado. Então a consciência desse olhar constante também acaba por moldar essa performance e o que é privado, o íntimo, muitas vezes acaba, tendo um espaço, assim, muito limitado. Então, muitas vezes, assim, vive-se num desconforto mesmo, né, para estar ali cumprindo com as normas que são colocadas como padrão, Pensar nisso me lembra um pouco de BBB, sabe? né. É bem a espetacularização mesmo também, né, a vigilância ali enquanto espetáculo. E que também acaba também muitas vezes, servindo também para essa naturalização dessas outras esferas da vigilância, né. Uhum. E por isso que eu acho que é importante essa ideia da vigilância inversa, da contra-vigilância, porque ela é uma forma de lutar e fazer com que essa vigilância se dê ali num campo de disputa mesmo, né. Acho que sempre essa disputa mesmo por direitos e de vigiar quem está vigiando no sentido de tentar neutralizar ou hackear o sistema ali de alguma forma, para que sejam respeitadas as individualidades e coletividades também, né. Mas então, eu acho que seria muito legal a gente falar dessa obra O Brasil é uma Invasão.
essa obra Brasil é uma invasão é uma intervenção que eu fiz na caixa d'água aqui de Ceilândia, que é um símbolo de Ceilândia. O Brasil é uma invasão, assim, utilizando esse recurso do laser, que é um que eu comecei a me interessar mais, depois que ele começou a ser utilizado como arma, né, de contra-vigilância em Hong Kong, aqui no Chile, né, de pessoas apontando esses lasers para câmeras de reconhecimento facial em protestos, e até para os policiais também, né, como uma forma de fazer com que aquela vigilância ali fosse deturpada naquele momento, até porque nesses contextos, né, o próprio ato de protestar, se manifestar, estava sendo estava sendo colocado ali em risco, né, a vida das Sim. pessoas que estavam ali se manifestando, por conta de como o governo estava disposto a fazer com que as pessoas que estavam ali tivessem consequências, né, por estarem ali reivindicando os seus direitos. E o Brasil é uma invasão muito nesse resgate histórico até de Ceilândia, né? Ceilândia, aqui no Distrito Federal, como eu disse no início, é a cidade mais populosa aqui do DF, e ela nasce de uma campanha de erradicação de invasões. É um projeto higienista mesmo daqui da construção de Brasília, que removeu as pessoas que vieram construir Brasília para uma área a 30 quilômetros do plano piloto. Elas ficavam em vilas, né? A principal delas ali é a Vila do IAPI, um complexo de vilas, e foram removidas de lá com a justificativa de que afetar o plano hidrológico da cidade, e foram mandadas para 30 quilômetros daqui, só que a gente sabe que sempre foi uma questão mesmo de classe social, né? Que vários relatos de como aquelas ocupações ali, né, aquelas vilas enfeiavam, né, a paisagem da cidade ali que estava sendo colocada, e de como essa mudança, a transferência dessas pessoas para a Ceilândia acarretou numa drástica queda também da qualidade de vida das pessoas. E aí questionando essa ideia assim, de colocar como invasores quem construiu a cidade, né, a capital do Brasil, que devia ser de todos os brasileiros, eu trago essa frase, né, de que o Brasil é uma invasão, resgatando esse processo histórico até do Brasil, né, de invasão, né, de genocídio mesmo dos povos originários. Que E, acontece por até hoje, exemplo, né, eu acho que vale lembrar. e que acontece até hoje, que é aquela coisa assim, se é pobre que está ocupando espaço é invasão, se é rico, né, tipo, rapidamente é regularizado. Tanto é que a vila do IAPI, onde ficava grande parte da população que foi removida para aqui Ceilândia, hoje é um setor de mansões do IAPI. Assim, continua as ocupações lá, o problema não era ter pessoas, né, o problema era ter pobres, e aí eles transformaram depois em um setor, de mansões. Tanto é que muitas pessoas que vieram para Ceilândia depois retornaram para essa região da vila, e esse retorno de algumas pessoas, inclusive, foi usado como justificativa para esse setor de mansões vir a ser o que é, né, um setor de mansões, porque na justiça colocaram como, por exemplo, ocupação tradicional ou uso tradicional, colocando ali essas pessoas que retornaram para esse espaço. Porque o que acontece? As pessoas chegaram aqui em Ceilândia sem nenhuma infraestrutura, sem saneamento básico, sem água, né, só com um lote demarcado mesmo, e aí você se virava. E a água, assim, veio chegar anos depois, e inclusive por isso Nossa, essa intervenção na caixa d'água, que é a caixa d'água aqui de Ceilândia, ela é um marco porque ela representa mesmo essa disponibilidade de água. E é o principal ponto turístico aqui da cidade. É um ponto que hoje é cercado, né, um monumento que é cercado, porque ele está em sobreposse ali da Caesb, né, que é a empresa que cuida aqui da água no Distrito Federal. E ela também utiliza ali um pouco essa caixa d'água, né, ela ainda está em certo funcionamento. Mas aí poderia ali ser um museu, né, poderia ser uma praça, tanto é que eu fiz uma intervenção lá, instalando uma placa, né, de que aqui cabe uma praça, falando um pouco de como existe esse distanciamento com a nossa própria história, com o nosso próprio monumento, e a intervenção na brincadeira também, que até umas coisas que eu projetei lá, que era: "Isso é uma invasão, isso não é uma invasão", trazendo isso de como
esse monumento é nosso, mas como também existe esse distanciamento, né, pelas grades ali, com que faz com que muitas vezes a gente sinta que não é nosso, e de que a gente pode estar invadindo ele ali se ao 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 conversar com ele, né, de certa forma. Então, muito através desse resgate da própria história de Ceilândia, da própria história do Brasil, e de colocar esses questionamentos no principal monumento aqui da cidade, fazendo mesmo meio que essa intervenção que é uma invasão, mas que também não é uma invasão, brincando também, né, com essa ideia da própria intervenção urbana. Não, eu acho que você faz isso de uma maneira muito interessante, porque é muito acessível, é num lugar onde muita gente tem acesso, muita gente provavelmente passa, muita gente conhece, eh, e ao mesmo tempo você invade isso de um jeito bem interessante, né. Eh, Hum. Essa história de Ceilândia para mim é um negócio que eu não conhecia, não conhecia tanto assim a história de Brasília de modo geral. A gente sabe o mínimo e o básico, mas é interessante a gente ver que isso é muito maior do que parece. Eu sei que Brasília tem muitas questões com transporte público, né, por ser tudo muito longe, não ter muitas opções, então eu acho que você acaba abordando isso de uma maneira até educativa para outras pessoas. Obrigado. É, assim, o transporte aqui é bem precário, né, já foi considerado um dos piores do mundo. É a passagem uma das passagens mais caras do Brasil, 5,50. E transporte precário, né, assim, já foi repassado mais de R$ 1 bilhão para as empresas no nesse último ano, assim, repasses, são empresas privadas que estão cuidando do transporte há anos, no esquema mesmo ali de de está tendo uma discussão aqui em casa, no esquema meio de é como se fosse uma máfia mesmo, né, dos empresários. Então já foi passado mais de um bilhão e é um sistema, assim, que vem mesmo desde a fundação da cidade, né, de como, esses empresários se articularam, né, assim, no começo da cidade, como não tinha muita essa oferta, né, eles passaram a ofertar esse serviço, né, de transporte, ali, de forma desregularizada, e e depois foram se organizando e entrando nessa esfera com o governo, e fazendo com que seja vigente essa ideia de que o transporte, para funcionar, ele precisa estar sob posse de empresas privadas, da empresas deles dando lucro, né. Só que não. Inclusive, assim, a gente tem uma a TCB, que é uma empresa pública que foi criada para gerir o transporte coletivo aqui do DF, só que ela foi sucateada desde o início por conta de ação desses empresários do transporte, que se intensificou na ditadura militar, a partir dessa relação, né, com o regime ditatorial, e é uma relação com os governos que se estende até hoje, com os parlamentares, como eu disse, né, só no último ano teve um repasse de R$ 1 bilhão. Eles falam que é por conta da pandemia, que afetou e não sei o quê, só que vai muito além disso, né, já começa até sobre o próprio, a própria forma como a tarifa é cobrada, né, porque a tarifa hoje é cobrada quanto mais lotado está o ônibus, mais eles lucram, né, Uhum, porque a tarifa é por passageiro e não por quilômetro rodado, né, o que deveria que seria o ideal, né, nesse regime de cobrança de tarifa. Mas o ideal mesmo uhum, seria mesmo a ideia da tarifa zero, que é super possível, porque como é um direito, assim como a educação, assim como a saúde, de ser um direito garantido, de forma gratuita. Algumas cidades como Maricá, já tem, né, o seu sistema de transporte com tarifa zero, e que é um sistema super possível, né, a partir da criação de um fundo e de várias, outras iniciativas ali dentro da esfera governamental, mas que não consegue se concretizar por conta mesmo dessa influência dos empresários do transporte que estão articulados nacionalmente, muitos deles,
atuam em várias cidades, né, nesses nesses monopólios aí do transporte. Tanto é que a Gol, né, nasce de um empresário do transporte coletivo. Começou aqui também Sério? no sério, a Gol, tipo assim, Não ele sabia. começou transportando que é da família Constantino, né, começaram com transporte terrestre, transporte de coletivos, inclusive aqui no Distrito Federal, e eles lucraram tanto, né, hoje são uma das famílias mais ricas do Brasil e que inclusive é dona da Gol, né. Gente, eu não sabia dessa, mas faz bastante sentido. Eu sei que essa relação com o transporte e essa máfia é muito real e existe em todos os lugares, eu sempre escutei isso, aqui em São Paulo. E eu acho que Brasília não tem metrô, tem? Tem o metrô, é bem curtinho, assim, são 2 linhas, que só parte, assim, só abrange uma parte da cidade, mas tem. E a Mas gente é tá, algo né, que investe bastante, não? não investimento nenhum, né, assim, tá para criar aí novas estações faz mais de 7 anos e nada, assim. Que Tem loucura. uma atende, assim, parte da população, né, mas não, assim, não vai para toda a cidade, e é precário, assim, também. Mas chega em Ceilândia? Não. Chega. Chega até uma parte de Ceilândia. Ah, isso até que não é tão terrível. Conecta, Ceilândia com a cidade piloto? É assim, Plano piloto. vai do terminal Ceilândia à estação rodoviária do plano piloto, né, que é a última estação, a estação central. Uhum, E assim, é isso, abarca grande parte aqui da população de Ceilândia, mas assim, existem várias outras cidades, né, que também não são uhum. contempladas. E várias outras regiões até aqui de Ceilândia também que não tem muito acesso ao metrô, porque não moram perto, né. Só para fazer uma comparação com São Paulo, para ficar bem claro, Ceilândia seria uma cidade como se fosse Grande Brasília, no caso aqui, Grande São Paulo, o que seria o que a gente considera o ABC. Osasco, Guarulhos, Diadema, São Bernardo, seria isso? Não, assim, Ceilândia hoje, Não. por exemplo, ela tem mais de 380.000 habitantes, né, o que é mais que a população de muitas capitais, por exemplo, Aracaju, Florianópolis e tudo mais. Só que nesse contexto Distrito Federal, né, o Distrito Federal tem uma uma jurisdição ali diferente, Uhum, Ceilândia é uma região administrativa hoje, né. uhum, Antigamente se colocava o nome de cidade satélite, uhum. mas hoje é região administrativa. Mas que, como eu disse, ela tem mais gente que muitas capitais, então ela tem potencial para ser uma cidade mesmo autônoma, tanto E é ela não é ainda. que dentro desse contexto do Distrito Federal, tipo assim, todas as cidades aqui do Distrito Federal são regiões administrativas, né. A Tá. gente tem um governador que delega os administradores das cidades, Que ficando essas doideira. delega esses administradores que muitas vezes nem moram na cidade, para cuidarem da cidade. Então a gente nem vota, assim, nos nossos administradores ou então do que seriam os prefeitos, né, por Você conta vo desse regime. você vota para prefeito onde? A gente não tem prefeito, Não né, tipo assim, a gente vota, tem né. administrador e só vota para governador e o governador que elega os administradores. Mas você vota para governador da onde? Do Distrito Federal. Nossa, que doideira. É porque, assim, muitas vezes é colocado, todo o Distrito Federal como sinônimo de Brasília, né, tipo assim, Sim, até sim. muitas pessoas, se colocam também, tipo assim, eu, por uma posição política, né, eu digo que eu sou de Ceilândia, Distrito Federal, para quebrar um pouco com essa ideia que se tem de Brasília, né, porque você fala: "Ah, eu sou de Brasília", as pessoas imaginam, tipo, o plano piloto, Oscar Niemeyer, e, tipo assim, muitas vezes desconhecem toda essa diversidade, todo essas outras cidades que muitas vezes são invisibilizadas dentro desse contexto. Uhum, E para trazer um pouco desse protagonismo mesmo para a cidade, e de uhum. colocar ela mesmo enquanto cidade que ela é, né. E Porque, ela assim, uma cidade poderia como nós, por ser, né, exemplo, pois é.
vocês deveriam ter prefeito, eh, todo o esquema, deputado, senador, acho que deputado não, é só senador, não, deputado não é A senador. gente tem os deputados distritais e o governador, né, que é o que a gente vota aqui nesse regime local. Que loucura, eu acho que vocês deveriam ter, porque vocês têm porte para isso. Eu achei que vocês já estavam nessa posição, Eu acho assim, pelo menos assim, da gente votar nos nossos administradores já né. seria uma coisa, né, assim, só que não, eles são escolhidos pelo Que governo. coisa terrível. É, complicadíssimo, eu nunca imaginei que existia isso dentro do Brasil. Então, vivendo e aprendendo. É. É, E assim, e que muitas vezes, tipo assim, nesse regime de trazer esse protagonismo, né, pra Ceilândia, de evidenciar, né, tipo assim: "Olha, né, esse outro lado aqui do Distrito Federal", trazer um pouco dessa cultura mesmo do Distrito Federal, né, querendo ou não, uma né, tudo muito novo aqui, né, só tem, sei lá, 62 anos, né, tipo, que Brasília foi criada, né, Ceilândia tem 51 anos, uhum, então é tudo muito novo aqui, né, a gente tá nesse processo mesmo de criar mesmo essa identidade, né, de que não de criar, que ela já está criada, né, mas de desenvolver ela e transformar ela cada vez mais, né, e trazendo também, mudando um pouco essa percepção que as pessoas têm do que é o Distrito Federal, do que é, morar aqui, né. Por isso também, assim, de Gudacei, né, o Gudacei de evidenciar que eu venho aqui de Ceilândia, né, que muitas vezes é uma cidade também estigmatizada, eh, por conta desse processo histórico e até dessa cobertura muitas vezes jornalística, né, porque, por exemplo, é a cidade mais populosa, né, então, tipo assim, muitas coisas acontecem aqui, né. É a cidade mais populosa, mas a gente é carente de espaços culturais, né, os espaços são todos centralizados no plano piloto, a gente é carente de praças, de teatros, de várias coisas. E uhum. trazer, acho que essa evidência para a cidade é mostrar sua potência, né, e usar isso também para reivindicar, o que a gente Seus tem direitos, direito. né. É. Eu acho que é isso, Gu. Gente, por hoje, acho que a gente vai ficando por aqui. E eu quero muito te agradecer por ter topado, por ter falado bastante, por ter me ensinado. Eu não sabia nem que existia essas relações de cidades e o Distrito Federal era tão diferente. E eu só tenho a te agradecer por ter dado seu tempo, por você estar aqui, por ter toda essa disposição e por ter conversado com a gente aqui no canal. Eu também quero agradecer todo mundo que ficou até aqui com a gente. E eu queria pedir para quem não for inscrito já se inscrevendo, deixando seu like, que isso é muito importante pra gente. Faz o nossa publi, Gu, please. É, Deixa o like aí, gente, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Eu que agradeço aí a participação, o convite, muito feliz de estar aqui. São muitas questões sempre, né, eu sempre fico uhum, meio assim de falar, porque eu muitas vezes acabo me, embaralhando nas né. palavras, né, ou deixando de falar coisas, mas eu quero deixar aí também um convite pra galera me acompanhar aí nas redes sociais, @Gudacei, Gudacei, e também conferir lá o meu site, né, Gudacei ou Gudacei, né, ponto arte, sem o e, ponto br, O link tá aqui embaixo. e que lá tem mais meus trabalhos, tem mais textos, né, e para quem quiser entender um pouco mais, e fico aí também à disposição para trocar com vocês. Gente, deixem seus comentários, o Gu pode responder pra gente, ou eu que mando Sim. pra ele, você pode ter certeza que vai ter uma resposta legal. Os links para rede social dele está aqui embaixo, pro trabalho que apareceu aqui e também para o site dele, então vão lá conferir, é um trabalho incrível. Eu adorei os textos, eu li bastante deles, quase todos, então eu recomendo. E vão seguir a gente também no Instagram, acompanha a nossa caminhada, a nossa jornada e toda a nossa agenda. E o trabalho do Gu também tá lá. Então vão lá. É isso, gente. E por essa semana é só. Um beijo! Beijo.